Na forma líquida, o pastel se parece com tinta. Mas o objetivo de Margaret é drenar a umidade e transformar essa massa azul brilhante em algum dos gizes de maior renome do mercado. Le Maison du Pastel, fundada por Henri Rocher, fabrica o giz pastel da mesma maneira há 300 anos. Essas gavetas guardam centenas de cores, com variações mínimas entre os tons, diferenças que só um olho treinado conseguiria perceber. Mas manter um negócio de alto padrão não é nada fácil. O pastel não é tão popular quanto outras técnicas de arte, como a pintura a óleo. Por isso, a empresa lutou por muito tempo para encontrar e manter o seu público. Hoje, as duas proprietárias trabalham incansavelmente para manter viva essa tradição centenária, sem abrir mão da qualidade que tornou a Maison conhecida. Como será que esse negócio sobrevive com uma arte tão nichada? Isabelle Rocher, parente de Henri Rocher, e Margaret Zeyer são as únicas funcionárias da empresa. Elas fabricam giz pastel praticamente da mesma forma de antigamente, usando pigmento e um aglutinante, seguindo uma fórmula secreta que Henri Rocher e seu filho levaram décadas para desenvolver. Artistas como Whistler, Rodin, Degas, Sisley, todos tinham problemas com o pastel. Eles tinham dificuldade para fixar o pão no papel ou encontravam mofo em alguns trabalhos. Henri Rocher usou todo o conhecimento científico que tinha para tentar resolver isso e entregar exatamente o que eles precisavam. A base dessa nova cor é o azul cerúlico, que é um dos pigmentos mais clássicos. Esse novo tom, chamado de azul caribe, irá se juntar aos outros 1.900 que a Maison oferece. Esse é o maior número que a marca já atingiu e representa o que pode ser a maior coleção já feita. Criar uma nova cor exige um olhar atento e mãos muito experientes. É onde Margaret entra. Ela é a mente criativa por trás do negócio. Quando acordamos sem vontade de trabalhar, não trabalhamos. Mas se algo interessante nos inspira a criar uma nova cor, não podemos ignorar. Depois que a nova cor é definida, Isabelle e Margaret dividem a mistura em 9 tons, do mais escuro ao mais claro, para que o artista encontre o tom exato que procura. Então, basicamente, eu estou querendo achar um tom entre esses dois. Ali eu tenho 1, 2, 3, 4 e aqui tenho 5, 6, 7, 8, 9. Margaret, eu coloquei 1,5 colher do escuro. Acho que já comecei fazendo besteira. Ao longo de séculos de história, a Maison ficou conhecida pela sua variedade inigualável de cores. Isso é fundamental para os artistas que usam giz pastel, porque eles não podem simplesmente misturar 2 tons para criar um novo, como se faz numa paleta de tinta. Não dá para misturar o giz pastel numa paleta como o pintor costuma fazer. Se você precisa de uma cor específica, precisa ter o giz exato. Ou seja, essa mistura precisa acontecer bem no início do processo de fabricação. Na verdade, eu já estou bem perto do tom que quero alcançar, que é um tom maravilhoso. Mas antes de comparar, gosto de misturar bem. Agora está um pouquinho mais escuro do que eu gostaria, então vou adicionar um pouco de branco. Se a massa estiver muito rígida, você pode ter dificuldade para integrar o branco ao pigmento. A consistência precisa ser parecida com a massa de um bolo para que dê para misturar. Quando atinge a cor desejada, Isabelle espalha a mistura sobre uma telha de barro para que ela seque. Utilizamos a telha porque era o que os artesãos faziam antigamente. A maior vantagem da telha é que ela é naturalmente porosa. As telhas absorvem boa parte da umidade, o que facilita o trabalho da Margaret na hora de passar a mistura pela prensa. Quando a massa está suficientemente seca, Margaret a envolve em um pano e usa uma prensa antiga para retirar o resto da umidade gradualmente. Essa prensa já estava por aqui quando a Isabelle assumiu o Maison. Eu imagino que ela já esteja em uso há bastante tempo. Isso é verdade.
Quase tudo aqui já tem pelo menos 150 anos. Ferramentas, armários, gavetas, essas coisas. Isso traz a sensação de que tem uma vida a mais naquilo que fazemos. Não sei qual seria o termo certo. Um pouco mais de alma, de espírito. Margaret se juntou a Isabel na Maison em 2010, depois de uma visita à loja. Ela havia mandado um e-mail pedindo um trabalho de verão e acabou encontrando sua vocação. Eu estava esperando algo como ajudar na limpeza ou algo do tipo, e não um convite para ir até a casa dela e ajudar a produzir os pastéis. Eu vejo assim. Eu ajudei o negócio a sobreviver. E agora tento dar a Margaret toda uma estrutura para que, com o trabalho dela, ela consiga ajudar a arte em si a sobreviver também. No fim desse processo, a gente chega numa consistência parecida com massa de modelar ou de biscoito. Esse é um daqueles momentos em que dá vontade de usar a força para agilizar o processo. Mas você precisa ter todo o cuidado para não pressionar demais e acabar tirando toda a água das cores. É mais difícil devolver a água depois. Ah, bem melhor. Isa, eu vou aí com a massa, tá? Modelar cada giz pastel à mão permite colocar muito mais pigmento na mistura do que seria possível com uma máquina. A gente trabalha com texturas que uma máquina jamais aceitaria. Por isso, conseguimos alcançar cores mais vivas, mais profundas ou mais saturadas. Essa é a minha parte favorita de todo o processo. É quando tudo realmente começa a ganhar forma, quando você vê a massa se transformando e virando vários gizes feitos de pastel. Se você fizer errado, eles ficam parecendo panquequinhas. No começo, meus gizes ficavam parecendo uma coisa esquisita, com formatos estranhos, todos achatados e cheios de buraquinhos. Eu acho que a técnica de cortar os gizes com uma lâmina não fazia parte do processo original e foi inventado mais tarde pelo Henri Rocher. Se eu não me engano, antigamente eles costumavam cortar os gizes só depois que eles secavam, e isso demorava muito tempo. Mas agora o corte é feito de uma só vez, nas pontinhas. Quando Isabel herdou a empresa de suas tias-avós em 2000, ela manteve muitas das ferramentas e técnicas que Henri Rocher tinha desenvolvido no seu tempo. Depois a gente deixa os gizes secarem naturalmente, geralmente por umas 3 semanas, mas depende da estação e da cor também. Mas nem tudo podia continuar do mesmo jeito, e algumas coisas precisaram mudar. Quando Isabel assumiu, a Maison quase não tinha estoque, e mal havia clientes para quem vender. Minhas tias-avós já estavam com mais de 80 anos quando entrei, ou seja, nos últimos 20 anos elas quase não produziam, e como eram muito reservadas, também não tentaram ir atrás de novos clientes. Todos os compradores que conheciam foram envelhecendo, então com o tempo não tinham mais para quem vender. Nos 2 primeiros anos, ela se concentrou em reconstruir o acervo. Consegui recuperar mais ou menos 250 ou 300 cores. E só depois passou a pensar na demanda. A Maison trabalha com o que se chama de nicho de mercado. Pense no mercado como uma torta. Enquanto uma empresa grande, como a Crayola, tenta pegar o maior pedaço possível, procurando alcançar o máximo de pessoas, negócios nichados, como a Maison, escolhem fatias menores e específicas,
direcionadas a um determinado tipo de cliente. Um dos grandes motivos para o sucesso de Rocher foi a forma como ele colaborava com artistas para criar as cores que eles realmente precisavam. Isabel estava decidida a fazer o mesmo. O que dificultou para mim é que, além de não ter nenhuma formação artística, eu também não tinha nenhuma experiência prática. Nunca desenhei, nunca pintei. Então, quando eu conversava com artistas, parecia que a gente não estava falando a mesma língua. Uma dessas artistas é Claude Borré-Allard. Conheço a Claude desde quando assumi a Maison. Acho que a primeira cor que criei foi um Bleu Indigo, um azul anil que ela já estava esperando há 2 anos. Ela te contou que ela estava desenvolvendo cores para mim? Contou? Pois é, então. Isso me enche de orgulho, para ser sincera. Significa que elas gostam do que eu consigo fazer com as cores delas, né? Elas me servem, eu sirvo a elas. É uma troca, como tudo na vida. Claude só começou a usar giz pastel mais tarde na carreira, depois de passar anos trabalhando com tinta a óleo. Antigamente eu só comprava alguns gizes da Rocher aqui e ali, sabe? Mas aí eu descobri que vendia muito mais quando trabalhava com eles. O meu trabalho ficava bem melhor porque a qualidade dos pigmentos era excelente. Historicamente, o pastel sempre teve menos prestígio que outras técnicas, como a pintura a óleo. O uso do pastel costuma ser de fase. Tem épocas em que é supervalorizado e de repente volta a ser uma técnica secundária, que as pessoas só usam para rascunhos ou desenhos simples. A gente sabe que o uso do pastel vai e volta, né? Mas hoje em dia eu percebo que tem alguns artistas que realmente levam a técnica a sério e fazem trabalhos incríveis com ela. E não só rabiscos ou coisas do tipo. Quando entrei nesse negócio, sabia que só alguns artistas na França, tipo uns 10 ou 20, usavam giz pastel e precisariam do meu serviço. Mas então pensei que se eu expandisse e vendesse para outros países, provavelmente conseguiria viver disso. Isabel também herdou um acervo de pigmentos com mais de 100 anos, e muitos ainda estão próprios para uso. Às vezes, Margaret recorre a essas relíquias antigas para criar cores completamente novas. Uau, esse tá lindo. É um tom lindo de ocre, olha isso. Nossa, desculpa. Eu ainda estou processando o quanto esse pigmento é incrível. Eu adorei isso aqui, sério. Que descoberta incrível. Agora realmente fiquei curiosa para ver o giz que vai sair desse pigmento. Acredito que por ser um tom de ocre vai ter uma textura bem agradável. Quero comparar alguns outros tons de ocre que a gente já tem na paleta para ver se eu consigo criar um... Se importa se eu pegar um papel e um pouco de branco? Imagina. Por mais que boa parte do processo continue igual ao que era no tempo de Rocher, o que Isabel e Margaret mais fazem questão de preservar é sua forma de pensar sobre o negócio. Esses gizes são o que são graças às fórmulas desenvolvidas pelo Henry Rocher e à união dessas fórmulas às técnicas dos artesãos que ele conheceu. Quanto mais você trabalha com giz da Rocher, você está sempre escalando. Ou seja, quanto mais você trabalha em cima de uma cor, mais variações ela vai te dando. E isso é essencial nesse tipo de trabalho, indispensável. Eu sei que a Margaret já tem várias ideias na cabeça de novas variações de cor que ela quer desenvolver. A grande meta dela é ter um acervo com mais de 2.000 tons na Maison um dia. Mas a verdade é que, enquanto houver pessoas vindo até a nossa loja em busca de tons que ainda não temos, vamos continuar a criar novas cores.